Amigas e amigos, é importante a gente atentar para a politicagem do espectro da Operação Lava Jato, que está mais ativa do que nunca. Ressuscitaram essa história do Palocci, esse conhecido vira-casaca desde antigamente, já comentei muito dele aqui. A Veja dando aí dando como veracidade essa história. Eles estão fazendo um escândalo disso aí, do Palocci, dizendo que o Lula recebeu $1 milhão na campanha de 2002 do ex-presidente da Líbia, o Muammar Gaddafi, com todo aquele linguajar do Pentágono, né, da Casa Branca, do regime norte-americano, a guerra ideológica, a guerra midiática, né, que é ditador, que é não sei, mas fizeram o que fizeram, que barbarizaram a Líbia, tá lá aquela situação toda lá, a volta do escravagismo, tráfico de pessoas, enfim. Então a gente sabe que o que resulta as guerras do regime norte-americano, né, e é claro que o sentido é associar o Lula com o Gaddafi, mas essa história dá veracidade absolutamente a uma pessoa que está lá com o claro objetivo de fazer os ataques, né, as politicagens, enfim. Né. Tem também um outro caso aqui, nesse espectro aí, né, nesse sentido da politicagem ativa, que é esta palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal lá nos Estados Unidos, falando de republicanismo, de fazer refundar a nossa república, uma discurseira absolutamente politiqueira. Se a gente perdeu completamente o pudor, que ele disse aqui que a república está sob controle de um pacto oligárquico. Quem é a oligarquia? Como é que se define a oligarquia? Quem estuda minimamente a história do Brasil, a estrutura social brasileira, sabe quem é a oligarquia. A turma da grana, a elite brasileira, a direita brasileira, ele está completamente integrado. Isso é pura politicagem, pura verborragia, proselitismo, né? E faz a defesa da Lava Jato. Olha aí como são as coisas. Precisa tudo isso, mas precisa defender a Lava Jato, porque diz que tem um pacto oligárquico aí querendo acabar com a Lava Jato. Né? E ele diz que essas pessoas têm aliados por todos os lados. Aquela lógica do regime militar, né? Tem inimigo para tudo quanto é lado. É uma conspiração contra a Lava Jato. Olha aí como é que é o sentido ditatorial. Defendeu a reforma da Previdência. Tudo que é contra o povo, contra a nação, tudo que está no espectro do golpe da Operação Lava Jato, ele defendeu nessa palestra. Esse é um ativismo dos golpistas. Né? É importante retornar, ainda quero inserir nessa politicagem toda, o papel do juiz Sérgio Moro, que ele está descaradamente fazendo politicagem, pedindo voto para a laia dele. Aliás, o Carlos Fernando Santos Lima, esse boquirroto, esse demiurgo dos prostíbulos da politicagem, né, publicou lá no Facebook que o Sérgio Moro fez uma ironia. Né, o Sérgio Moro fazendo humor, diz ele aqui, a chamada dele diz: Sérgio Moro mostra senso de humor diante de Temer. O Sérgio Moro fazendo humor deve ser uma coisa muito engraçada, né? As pessoas devem se escangalhar de rir com o humor do Sérgio Moro, que ele pediu lá para o Temer usar o seu poder contra o fim, né, das prisões em segundo grau. Essa questão que ele trabalha com essa possibilidade de ficar de olho no Lula, né? Não deixar tirar essa possibilidade para ele, se precisar, prender o Lula. Né? Politicagem de baixo nível. Né? O Deltan Dallagnol também se manifestou nesse sentido no seu perfil, reproduzindo seu perfil no Facebook, reproduzindo uma fala aí de um procurador da República, um tal de Hélio Telha, né? Possivelmente uma grande mentira que esse Telha falou, corroborado pelo Deltan Dallagnol. Tudo isso é combinado, é politicagem pura. Né, que eles dizem que os políticos, a classe política, é sempre assim, né, eles são do céu e tem a classe política. Né, que os políticos querem acabar com o foro privilegiado, mas ao mesmo tempo impedir que o juiz de primeira instância, né, possa fazer investigação, possa fazer, enfim, bloqueios de bens, né, receber denúncias. Ou seja, estaria aí o pulo do gato na linguagem deles. Né? E aí, finalizando, ele diz o seguinte: você acha mesmo que vão acabar com o foro para se entregarem ao Moro? Por que se entregar ao Moro? É o ditador? É o demiurgo? Né, desse mundo da sujeira? Agora não pode ser outro juiz? Tem que ser o Moro? É isso, né? Só farão isso quando se garantirem de que o juiz de primeira instância não possa alcançá-los. O justiceiro, John Wayne. Né, o Moro é o John Wayne. Né, que é isso. Aí o Sérgio Moro também falou aí na revista Isto É o seguinte, está entre aspas na revista: em 2018 devemos rever em quem vamos votar. Isso será um ponto decisivo na mudança do nosso país. Isso é politicagem, pedindo voto aí. Isso é papel de juiz, fazer isso? Né? A jornalista
Cíntia Alves, do jornal aí do Luiz Nassif, jornal GGN, né, fez uma matéria muito interessante. Eu vou pegar aqui alguns pontos, né, que ela fala da defesa do Lula, né, se referindo a essa questão do Tacla Duran, que o Sérgio Moro, que eu falo, né, desqualifica não a denúncia, mas o denunciante, e ela vai pegando ponto por ponto, esclarecendo aqui, né, reproduzindo, na verdade, as ironias da defesa do Lula, dos advogados, coisa do Zanin, possivelmente, né, do advogado da defesa, o principal advogado da defesa do Lula, é que o Sérgio Moro diz que o Rodrigo Tacla Duran não é uma testemunha idônea, que está sendo, isso, ele tem ordem de prisão e tal, é foragido da justiça, essas coisas todas, né? Aí a defesa, ela diz aqui que a defesa diz o seguinte, entre aspas, esse juízo mesmo tem sido frequente em afirmar que crimes não acontecem no céu e que, em certas circunstâncias, somente pessoas partícipes dos fatos ou correlatos e conexos podem esclarecer a verdade, não é mesmo? Ora, se serve para um, não serve para o outro? Por que quando envolve o Tacla Duran não serve essa sentença dele aqui? Essa conclusão dele aqui. Aí prossegue. Assim não fosse, a defesa do Lula falando, assim não fosse, delações e depoimentos de aspirantes a delatores, ordinariamente desacompanhados de quaisquer elementos de corroboração, teriam de ser de plano descartados, o que não se pratica, muito ao contrário, nos casos que tramitam ou já tramitaram perante esta douta vara especializada. É isso, né? Vale para um, não vale para outro. É malandro, malandro. É a certeza da impunidade. Aí prossegue falando que o princípio constitucional da presunção da inocência ainda está ironizando, né? Que a Lava Jato finge não considerar isso, mas a Constituição ainda está valendo, o Estado Democrático de Direito ainda está valendo. Eles fingem, estão desmontando aquilo que eu falei, né? Isso é um parasita que destrói o Estado Democrático por dentro. E vai prosseguindo por aí. Eu vou tentar deixar o link aqui, vale muito a pena ler essa matéria da Cíntia aí no GCN. Uma outra passagem aqui que vale a pena ler, que ela diz, a defesa, né, ela reproduz a defesa. Cabe recordar que esse juízo deu grande valor a matérias jornalísticas quando da prolação da sentença condenatória no caso do Triplex, por exemplo, agora não mais, quando ele falou de matérias jornalistas descuidadas, o Moro falou, eu já comentei isso aqui. Ou seja, quando é contra ele, são matérias jornalistas descuidadas. Agora, quando é para usar o Globo, como ele usou na sentença do Lula, aí tudo bem. Né? E aí vai, é muita coisa, não dá para repetir tudo aqui. Mas é isso, né? Ele falou lá na cerimônia Isto é, eu abro mão do meu foro privilegiado. Agora é isso, né? Quem vai investigar ele? Quem vai punir ele? É o Fleury que eu falei aqui, aquele bando que estava nos porões da ditadura militar, quer dizer, ele tem as costas largas, por isso que ele fala isso. Ele quer o fim do foro privilegiado para os outros, porque ele sabe, ele fala, não, eu também vou abrir mão do foro privilegiado, porque ele sabe que ele não vai ser atingido. É isso, né? Ele está aí na crista da onda, né? Por isso que isso é uma demonstração de malandragem, de malandro, comportamento de malandro, é a certeza da impunidade. Demais, de resto, é importante a gente considerar que isso também compõe um espectro maior. Eu falei aqui no vídeo anterior, do caso da Petrobras, né, eu quero associar tudo isso com o caso da Cristina Kirchner na Argentina. É a mesma coisa, a mesma história. É isso, né? Eu falei aqui, o golpe foi ensaiado, deram o golpe em Honduras, deram o golpe no Paraguai, né, e trouxeram a tecnologia para cá. Portanto, tudo isso que o Sérgio Moro faz, todo esse espectro da Operação Lava Jato, a gente tem que compreender exatamente nesse sentido geopolítico. O sentido de classe, né, o sentido do que é a direita brasileira, né, a oligarquia brasileira, essa associação. Não é à toa que eles vão lá sempre nos Estados Unidos fazer palestra e fazer proselitismo, como fez o Luiz Roberto Barroso. Né? É isso, é para a gente entender e compreender a profundidade e o significado deste golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.